Uma boa noite e que a Shalom do Eterno nosso Criador esteja presente em cada coração neste momento. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que nos permite nos reunir, estar juntos mais uma vez para continuarmos meditando nas Sagradas Escrituras, fazendo nossas reflexões, crescendo na graça e no conhecimento conforme nos instrui e ensina a palavra do nosso Deus. Como prometido, hoje nós estamos aqui para continuar a mensagem que nós começamos a estar falando sobre o tema no domingo passado. Hoje nós vamos continuar falando sobre os malefícios de uma corrente teológica muito conhecida dentro do meio religioso, dentro dos dias de hoje, e que, na minha opinião, é algo muito nocivo para a fé, para o relacionamento do ser humano com o Criador. Vamos falar sobre os malefícios da doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade. Antes de nós iniciarmos este assunto, eu desejo profundamente fazer uma oração juntamente com você. Você que está necessitado de uma oração, você que precisa, neste momento de oração, você pode estar orando junto comigo. Aí estão os comentários, você que vai entrar para participar, você pode deixar seu comentário, seu pedido aí de oração, pois no final nós estaremos orando novamente e com certeza será um prazer orar por você. Feche os teus olhos e vamos dirigir ao Eterno as nossas orações. Abba Kadosh, Pai Santo, eu entro diante de Ti em oração. Venho Te agradecer por este maravilhoso dia que o Senhor concedeu a mim, a minha família e a todos estes amados e queridos irmãos que vão participar conosco deste momento de reflexão. Obrigado, Eterno, por estar vivo, por ter saúde, pelo alimento, por todas as Tuas providências. Quero neste momento Te pedir, abençoe a cada uma das pessoas que vão estar assistindo este vídeo. Que a minha vida, ó Eterno, ela possa ser uma vida com propósito. Que o Senhor utilize minha vida, meus dons, meus talentos, minha capacidade que é dada pelo Senhor para produzir muitos frutos. Que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão ao alcance da minha voz. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, Pai. Eu oro neste momento em favor deste homem, desta mulher, deste jovem ou desta criança, deste casal, dessa pessoa que está pedindo em favor do seu relacionamento, da sua fé, da saúde ou de algum parente querido dela, Pai. Ó Eterno, eu quero pedir ao Senhor que abençoe este trabalho, que as bênçãos e as maravilhas do Senhor estejam sempre sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor, meu Pai, ainda poderá fazer no futuro. A sua palavra, ela é maravilhosa, o Senhor é grande, o Senhor é rico, o Senhor é justo, o Senhor é puro, o Senhor é santo. Tu és verdadeiramente o Elohim, verdadeiro que criaste céu, terra, mar, todo este universo. Tu criaste com o poder das tuas mãos. No nome de Yeshua, nosso Salvador, eu quero te agradecer. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, dando a vitória, dando livramentos, operando maravilhas e fazendo grandes milagres acontecer em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eu gostaria, meus queridos e amados irmãos, de estar introduzindo então, iniciando esta mensagem, esta reflexão, onde nós vamos estar utilizando um dos versículos, vamos ler, mais lidos dentro desta corrente teológica. É muito conhecido aquela parte do livro
das Crônicas, capítulo de número 20, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20 e versículo 20. A maioria das Bíblias, João Ferreira de Almeida, as traduções, João Ferreira de Almeida, lá na parte B está dizendo assim, olha, creia nos seus profetas, no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia ou ouça os seus profetas e prosperareis. E é assim que a grande maioria das Bíblias, João Ferreira de Almeida, está escrito. E esta é uma expressão, um versículo muito utilizado, usado pelos líderes interessados nesta doutrina, que fazem uso desta doutrina, que usam mais do que qualquer um outro tipo de ensinamento, este tipo de subterfúgio, de doutrina, de ensinamento dentro de seus templos, de suas igrejas, dos locais de pregação por este Brasil, por este mundo afora. Então, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, este é um texto que ele está completamente usado de maneira fora do seu contexto original. Ele é um texto usado de uma maneira, irmãos, favorável ao querer de quem está o utilizando com segundo os interesses, na sua grande maioria das vezes. Eu quero estar lendo, irmãos, em algumas outras Bíblias que não são assim tão difundidas no meio do povo religioso, no meio da igreja, no meio das pessoas que costumam a frequentar ambientes onde a Bíblia é lida. Eu vou estar lendo aqui, em primeiro lugar, eu até vou começar aqui com a mais comum delas e que você possa, às vezes, conhecer. Essa aqui é a chamada Bíblia Viva. A letra dela está um pouco apagada, mas essa aqui é a Bíblia Viva. Muito conhecida, e eu quero estar lendo este texto com base nesta versão das Escrituras, que diz assim, capítulo 20, versos 20 de segundo livro de Crônicas. Bem cedo de manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles e disse, escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém. Disse ele, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Então veja que essa versão não usa o termo prosperidade. Ela usa aqui o termo que se refere originalmente à expressão que está escrita nas demais Bíblias, João Ferreira de Almeida, que é a expressão e prosperareis. Esse e prosperareis, dentro deste texto, irmãos, ele quer dizer pura e simplesmente aquilo que está escrito aqui no versículo de número 20, né? Quando diz aqui, olha, creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. Ou seja, aquela guerra acabaria bem. Aquele problema sairia bem. O que eles estavam enfrentando naquele momento? É bom nós entender. O que estava por detrás deste versículo? O que estava acontecendo com Israel naquele momento? Israel estava sob ameaça, irmãos. Israel estava sob uma ameaça muito grande, porque dois povos fortíssimos, inimigos de Israel, se uniu juntamente com exércitos mercenários para destruir o povo de Deus. Quem reinava naquela época era o rei Josafá. E
o povo de Amon, os amonitas, e o povo, os moabitas, eles se uniram para poder fazer guerra contra o povo de Israel, meus irmãos. Então, um grande e numeroso exército, poderoso sobre a face da terra, estava, meus irmãos, com o desejo, com a intenção de destruir o povo de Israel. Então, Josafá, que era o rei naquela época, ele estava transtornado. E ele estava ali em oração, pedindo ao Eterno para enviar um recurso, para falar com ele e para dar a solução para aquele problema. E o Eterno levantou um profeta no meio do povo, chamado Zacarias, para poder falar, direcionar e orientar ao rei e ao povo de Israel naquela época. Então, meus irmãos, quando ele estava dizendo aqui, essas palavras são de Josafá, e ele estava se dirigindo ao povo. Então ele estava dizendo o seguinte para eles, ele estava dizendo assim, olha, creia no Senhor, o nosso Deus, e também creiam nos profetas do Senhor, ou seja, naqueles que o Eterno usou para falar com ele naquele momento e levar uma palavra de direção, de consolo para aquele povo que estava ali com medo daquela situação. Então creia nos seus profetas e tudo sairá bem, ou seja, tudo vai dar certo. Ou seja, e tudo vai acabar da melhor maneira possível. Então aqui está o que realmente significa este texto dentro da Bíblia Viva. Vamos ler aqui também, dentro desta Bíblia magnífica, que é a Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa. Olha o que diz a Bíblia Judaica Completa. Diz assim. É interessante nós compararmos as versões para a gente ver. Eu vou ler só a parte final. Ouça-me, povo de Judá, vocês habitantes de Jerusalém. Confie em Adonai, seu Deus, e vocês serão salvos. Confie em seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Não quer dizer prosperareis financeiramente e as riquezas de vocês aumentarão. Outra Bíblia para nós finalizar. Bíblia Peshita, extraída do aramaico. Transliterada do aramaico para o nosso português, né? Traduzida, melhor dizendo. Olha o que diz a Peshita. 20:20. Escutai-me, ó casa de Judá e habitantes de Jerusalém. Crede em Yahweh, vosso Deus, e credes vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis livres. Ou seja, e sereis livre. Achei a mais interessante versão essa aqui da Peshita, que faz desmoronar definitivamente esta falácia que muitos usam nos púlpitos dizendo: creia no Senhor vosso Deus e creia nos seus profetas, naquele que está pedindo ali um dinheiro exorbitante, naquele que está tentando estimular as pessoas a fazer um voto, a pegar um envelopinho para colocar lá 1.000, 2.000, 5.000, R$100, R$50, enfim. E ele está usando de artifícios e subterfúgios para poder comover os corações e levar vidas, pessoas, a colaborar de uma maneira forçada, usando o texto fora do contexto, porque o contexto deste texto é outro. Não tem nada a ver com prosperidade financeira. Tem a ver com ficar livre da prisão, livre da morte, livre daquela situação humilhante.
tudo vai dar certo, ou seja, creia nos seus profetas e tudo vai acabar bem, ou seja, aquela situação daquele momento iria passar. Então, queridos e amados ouvintes, vocês que vão estar assistindo esta mensagem, é muito importante, é muito interessante nós vermos o outro lado da moeda. E eu já quero enfatizar e voltar aqui a enfatizar que realmente, irmãos, realmente vocês que ouvem, esta teologia, ela é prejudicial, embora há promessas dentro da Bíblia, sim, de que Deus pode abençoar, pode trazer providências, pode abrir portas, pode dar riquezas para o seu povo. Mas nós já falamos aqui quais são os requisitos para isso acontecer. E isso tem que ficar frisado, irmão. Isso não é uma coisa que acontece sempre, todo dia. O Eterno não promete que vai fazer todos aqueles que se aproximar dele ficar rico e ser financeiramente falando prósperos. Não existe esta promessa. Essa promessa é promessa de homens e não do Eterno e não de Deus. Então, queridos, são muitos os malefícios conforme nós já falamos, mas essa teologia, irmãos, né? Um dos malefícios dela, que nós podemos ver de maneira assim muito clara, é uma inversão, meus irmãos, em relação às prioridades das coisas, né? Um dos maiores malefícios dessa doutrina é os textos, conforme nós já falamos aqui, irmão, que são usados fora do contexto, porque são muitos, irmão. São muitos os textos onde a Bíblia está se referindo sobre uma coisa e os pregadores utilizam aquele texto para poder alcançar os seus fins de outra forma. Então usa o texto fora do seu contexto e isso, meus irmãos, gera muitas heresias. Isso gera uma dificuldade muito grande, por quê? Porque as pessoas, meus irmãos, elas têm o costume de acreditar em tudo que aquela pessoa que está ali diante do altar e que se intitula, leva o título de líder, seja ele um pastor, seja ele um presbítero, um evangelista, um dirigente, seja o que for, uma nomenclatura que for, o que aquela pessoa fala ali, ela tem um peso muito grande de responsabilidade e ela exerce um impacto muito grande na vida dos ouvintes. Então, uma das coisas que nós podemos falar, um dos pontos que são assim nocivos é este, que infelizmente quase todo pregador da teologia da prosperidade usa os textos da Bíblia fora de contexto para atingir a sua finalidade. Então, vamos pontuar essa verdade aqui. Uma outra coisa também, irmãos, é o seguinte: essa teologia da prosperidade, né, ela tem o poder, irmão, de deturpar a visão das pessoas que estão ali envolvidas com esse tipo de ensinamento, irmão, com uma visão deturpada a respeito do Eterno. Por quê? Porque ela faz uma promessa que não condiz verdadeiramente com o caráter do Eterno, com o objetivo dele expresso na sua palavra. Ela não está coerente, essa doutrina não está coerente com o que Deus realmente diz na sua palavra. Essa teologia, ela faz com que as pessoas enxerguem ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, irmão, simplesmente como um garçom. Alguém que está ali simplesmente para servir
os seus clientes. Ela faz com que as pessoas deixem de enxergar o senhorio do Criador e enxergam ele praticamente como um servo. Alguém que tem a obrigação de servir aqueles que têm fé. Não é bem assim. Pela misericórdia, o Eterno Todo-Poderoso atende nossas orações, nos abençoa, abre porta, repreende males que vêm contra as nossas vidas, prospera e faz coisas grandes acontecer, mas ele não é obrigado a fazer nada. O simples fato de eu acreditar e pedir alguma coisa não quer dizer que ele tenha a obrigação de me atender. A epístola de Tiago, capítulo 4, versos 3, conhecido como Iacov, né? Iacov é Tiago. Diz uma coisa interessante quando diz assim, olha, pedis e não os recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, queridos, o Eterno, nem toda oração e nem todo pedido, ele atende. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem pedir e pedem mal. Pedem de uma maneira errônea, com um propósito errôneo. Então, esta doutrina da prosperidade, esta teologia da prosperidade, ela faz com que a pessoa tenha uma visão distorcida da verdade, da realidade. Ela faz com que a pessoa enxergue a Deus como um gênio da lâmpada, que aparece em um determinado momento e que diz, olha, você tem o direito de fazer tantos pedidos, e ele será concedido. E não é bem assim, meus irmãos. Não é bem desta forma. Não é bem deste jeito que as coisas funcionam. Uma outra coisa aqui, irmãos, é o seguinte. Esta teologia, irmão, ela tem também o poder nocivo de fazer com que a pessoa, irmão, não esteja preparada para passar por crise, por dificuldade ou para perder. Por quê? Porque essa é uma teologia, irmão, formulada apenas para levar as pessoas, irmãos, a ter uma falsa crença de quê? De que ela vai vencer em tudo, em todos os momentos e sempre. Ela prepara a pessoa para ter sucesso. Ela prepara a pessoa para vencer, mas ela não ensina a pessoa a passar pelos momentos de crise e fracasso que chega. Na vida de quem serve ao Eterno, irmão, tem muitos momentos de fracasso e muitos momentos de crise. Se eu não for levado a enxergar, a compreender esta realidade, se eu ficar ouvindo o canto da sereia, se eu der ouvido a essa doutrina, permitir que ela penetre no meu coração, que ela formule um conceito errôneo na minha mente, quando chegar a crise, a dificuldade, a escassez, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar angustiado e cheio de outros problemas emocionais. Por quê? Porque as coisas não saíram do jeito que eu acreditava e que eu queria que elas tivessem saído. Então essa teologia, irmão, ela gera vários tipos de problema. Um deles é este. Porque nem só de sorrisos e flores vivem os servos de Deus, vivem os servos do Eterno. Nós passamos por momentos de dificuldade. Nós enfrentamos enfermidades,
a morte de um parente, o vício dentro da nossa casa entre um parente, um conhecido, infelizmente às vezes até com um filho, marido, esposa. Nós nos deparamos com a realidade da doença, do desemprego, do falecimento de um ente querido, enfim, são diversos, irmãos, os momentos de dificuldade, um acidente que acontece com a gente, um problema de difícil resolução acontece. Tem coisas, irmãos, problemas que não são resolvidos da noite para o dia, tem coisas que demoram anos para ser resolvida e a gente tem que conviver com aquela situação amarga por anos a fio. Acontece. A teologia da prosperidade, ela não prepara as pessoas para passar por esse tipo de situação. Por quê? Porque essa mensagem e os pregadores que anunciam essa mensagem dizem: o verdadeiro Filho de Deus não pode aceitar a derrota, não pode aceitar o fracasso. Só os derrotados assumem isso. Só aqueles que estão em pecado e ainda não são filhos de Deus é que aceitam isso em suas vidas. Assim eu já escutei várias vezes e assim muitos têm falado nos dias de hoje. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos olhar para esta verdade, a verdade de que enfrentamos crises, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades e escassez. Enfrentamos, irmãos, momentos amargos e momentos difíceis. E nós temos que estar preparados para isso. Outra coisa, essa doutrina, irmão, ela é incompatível com a realidade de muitos profetas. Ela é incompatível, irmão, com a realidade do próprio Yeshua e dos seus talmidim, ou seus discípulos. Irmãos, quantos profetas não viveram, irmão, em situações de dificuldade? Quantos profetas que serviam a Deus e cujos nomes estão dentro da Sagrada Escritura não passou por um momento de dificuldade? Elias, irmãos, viveu um bom tempo à beira de um riacho, dormindo em cavernas e sendo alimentado por corvos. Sendo alimentado, irmãos, por meios difíceis que o Eterno criou para poder chegar até a ele e o abençoar. Bebendo da água daquele riacho enquanto aquele riacho existia e comendo ali daquela comida, daquela carne, daqueles pães que os corvos traziam. Na grande maioria das versões, a gente entende que aqueles corvos eram pássaros, mas já vi comentário, ainda não posso dizer com certeza absoluta, que aquela palavra corvo é uma palavra que se aplica a árabes. Quem realmente trazia a comida para Elias não era pássaros, chamado corvos, mas era ali então árabes. Era uma tribo ali de árabes que trazia aquele alimento para ele, sempre, constantemente, amando o Eterno com providência do Eterno. Eu ainda não tenho certeza absoluta sobre isso, mas vi um comentário sobre isso e eu achei muito interessante, muito possível e verdadeiro. Então Elias passou por isso. Outros profetas passaram por isso, como Yohanan, João o Batista, que viveu se alimentando de mel silvestre e gafanhotos, que tinha uma veste só, né? Ele se vestia com, não sei se ele tinha apenas uma, mas diz que ele vivia sempre, a Sagrada Escritura fala, vestido com pele de camelo, e ele vivia ali alimentando-se de uma forma muito precária, mel silvestre e gafanhoto. Então, irmão, isso condiz com a realidade, essa teologia com a realidade desses profetas? Não. Yeshua disse assim: as raposas têm os seus covis e os pássaros seus ninhos, o filho do homem, porém, não tem aonde reclinar a cabeça.
Certa vez, os seus servos, os discípulos, os talmidim dele disse: nós vamos te seguir. Alguém disse se oferecendo: vamos te seguir. E ele disse: olha, aquele que quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome o madeiro, ou seja, o símbolo do sofrimento, e negue a si mesmo e siga-me todo dia. Então, meus queridos e amados irmãos, Yeshua disse: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. Aqui na terra, a traça corrói, o ferrugem destrói, o ladrão rouba. Ele, meus irmãos, viveu de uma forma precária. Foi um simples carpinteiro ao lado do seu pai adotivo José. Então, ele não nos deixou nenhum tipo de legado, nenhum tipo de mensagem apoiando a doutrina da prosperidade. Se você for pegar toda a mensagem que ele falou dentro deste contexto, ele nunca falou, meus queridos irmãos, apoiando, mas reprovando esta doutrina. Não ajunteis tesouro na terra, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ele ensinou isso para os seus talmidim, para os seus discípulos. Pedro e João, Kefa e Yohanan, subiram até ao templo à hora da oração das 3 horas da tarde. Lá estava um pedinte. Ele virou para eles e disse assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Yeshua, levanta e anda. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, irmão. Um texto em Atos dos Apóstolos mostra que ele morava de aluguel. Uma casa alugada depois de que ele saiu de onde? Ele saiu da prisão. A guarda romana, a elite romana, o Império Romano permitiu que ele vivesse de aluguel, mas ele não podia sair da casa. Ele tinha que ficar lá. Tinha uma escolta de soldados sempre. Ali ele estava em uma espécie de prisão domiciliar. Então, que prosperidade que é essa? Que pregam, sendo que os discípulos, o próprio Yeshua, que é o nosso Salvador, e os profetas viveram de uma forma tão diferente. Tem alguma coisa errada. Alguém está equivocado na história. E quem é que está equivocado? Yeshua não é, a Bíblia não é, os talmidim, os discípulos também não. Com certeza são os homens, são os pregadores, muitos pregadores dos dias de hoje. Então, meus queridos, esta corrente doutrinária, ela é muitas das vezes incompatível. É o caso, irmão, de que nós citamos aqui. Muitas das vezes é usado um texto, mas totalmente fora do contexto. O contexto ali de Josafá, de Crônicas, estava dizendo: olha, creia nos profetas e vocês serão livres dessa situação aí. Aí eles vêm e dizem: creia nos profetas, ou seja, creia naquilo que nós, os líderes, estamos falando, nos votos que nós estamos propondo, nas campanhas que nós estamos fazendo, nas mensagens que nós estamos pregando. E aí vocês vão prosperar, vão ficar ricos. Não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver com acúmulo de bens. Não tem nada a ver com multiplicação de coisas materiais. Não, era livramento da morte, livramento da guerra, livramento da prisão, do encarceramento, da escravidão. É isso que a Bíblia está se referindo. Então, esta doutrina, ela é, meus amados e queridos irmãos, incompatível, né? Ela é incompatível com muitos ensinamentos das Escrituras. Essa doutrina, irmão, ela é simplesmente mais um modismo. Mais um modismo.
O que mais tem, irmão, dentro dos meios religiosos do protestantismo, principalmente o neopentecostalismo, são inovações. São, meus queridos e amados irmãos, modismos. Estes meios religiosos sobrevivem em cima disso. Isso aí, irmão, é a força motriz do neopentecostalismo, a doutrina da prosperidade, os modismos, as inovações. Assim como vários outros tipos, irmãos, de doutrinas, e geralmente isso surge na América, isso surge, às vezes, na grande maioria, irmão, nos Estados Unidos, depois é exportado para o mundo afora. Então, meus irmãos, há muitos pobres que são ricos e há muitos ricos que são pobres. Prosperidade, segundo a palavra de Deus, não tem a ver com acúmulo de bens. Por isso que eu estou dizendo, há muitos pobres que são ricos e há muitos ricos que são pobres. Pode-se uma pessoa ser, financeiramente falando, irmão, muito abastada e ser pobre. Pobre de espírito, pobre intelectual, pobre em relação à forma de viver dela. Infeliz, doente, escravizada por vícios. Pode-se muito bem uma pessoa ter muito pouco financeiramente e ela ser próspera, ela ser rica, porque essa riqueza e essa prosperidade está ligada à qualidade de vida. Está ligado, irmão, à qualidade de se viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida contente, uma vida saudável, espiritual, psicológica e também, irmão, fisicamente falando. Que o Todo-Poderoso, irmão, possa nos ajudar a compreender o que realmente Deus, o Todo-Poderoso, promete na sua palavra. E que venhamos nós a ficar livres desta doutrina, deste ensinamento tão nocivo, que traz, irmão, muita confusão, deturpação, que nos faz enxergar o eterno, irmão, de uma maneira muito equivocada e muito errônea, muito errada. Que o Eterno te abençoe e nós vamos encerrar com uma oração. Pai amado e santo, neste momento eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e te bendizer e venho pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma das pessoas que estão participando deste trabalho nesta noite. Ajude-nos, ó Pai Celestial, a vencer as dificuldades, as crises e os problemas. Que o Senhor nos sustente com sua mão poderosa e que o Senhor nos abençoe. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir e enxergar a sua vontade e a sua palavra. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma noite, muito obrigado por poder, meu Senhor, nós comentar um pouco mais sobre a sua palavra. Muito obrigado pelo dom da vida e todas as tuas providências, no nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos e uma boa noite, e nós voltaremos muito em breve com mais uma mensagem, com mais um ensinamento em nome de Yeshua HaMashiach.